Aqui Nada, que que esse entra link só é os aqui que anterior. anterior. Vai ser esse link, calma. Eu também não tô vendo, não. Eu Tá estou bem, igual a não? você, eu não tô vendo Também ninguém não, aqui. só os anteriores. Não aparece tela, não aparece nada. É tudo mentira. Eu tô vendo. Não, Eu hoje, entrei hoje aqui estão agora no horríveis hoje. Facebook. Tá horrível hoje. Horrível, horrível, horrível. Que é essa, Mara? Boa noite a todos, a população de Bom Jesus da Lapa que nos assiste nesse momento. É um prazer enorme poder estar falando com a população do município, trazendo dados, trazendo esclarecimentos. Do meu lado está o secretário de Saúde, Marcélio, e do outro lado, a doutora Laís, que é da Vigilância Epidemiológica e que faz todo o controle dos dados do nosso município. Inicialmente, eu vou passar para a doutora Laís, para ela passar os gráficos. Gostaria muito que a população pudesse acompanhar os gráficos, porque nós vamos discutir sobre esses gráficos, que são a nossa realidade aqui em Bom Jesus da Lapa. Nós estamos hoje com 266 casos e, pela primeira vez, estamos com o maior número de casos positivo desde que houve a crescente em Bom Jesus da Lapa. Apenas 19 casos ativos no município de Bom Jesus da Lapa. Nessas últimas 2 semanas, os gráficos vão mostrar o que aconteceu, mas eu só vou fazer esse análise depois que a doutora Laís apresentar todos os gráficos com todas as tabelas para que a população possa entender as medidas que nós estamos tomando no município e qual o resultado real dessas medidas na prática. Boa noite a todos, boa noite, Euris, boa noite, Marcélio. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre como estão os dados do município. Como o Euris já adiantou, hoje nós chegamos a 260 casos, no total, e nós estamos com apenas 19 casos ativos. Então, assim, apresentando as tabelas, nós temos 511 pessoas em monitoramento. O que são essas pessoas em monitoramento? São as pessoas que chegaram de viagem, são as pessoas que passaram pela barreira sanitária, que estão com assintomáticos, que são contatos de caso positivo, e a gente tem uma equipe dentro da Secretaria de Saúde que a gente monitora. Nós temos 42 pessoas sobre suspeita. O que é suspeita? Que apresenta qualquer sintomas gripais, E dessas, a gente sempre está fazendo teste. No total, nós tivemos alta do monitoramento com teste 8.651 pessoas. É um número muito alto de pessoas que passaram pela barreira que a gente tentou controlar no município. Que testaram negativo foram 992 pessoas. Hoje estamos com 260 casos confirmados de Covid e chegamos o que a gente tanto queria. Que claro que a nossa meta, Euris e Marcelo, é chegar a 0 ativo, mas hoje a gente já está com 19. Já tem meses que a gente não consegue chegar a um número ativo tão pequeno. Isso tudo, Euris vai colocar aí, é reflexo das medidas, que ele tem tomado no nosso município. Então, hoje nós estamos com 238 casos ativos,
Tivemos, infelizmente, 3 óbitos, mas lembrando que esses 3 óbitos foram de pessoas com comorbidades, idosos acima de 80 anos, né? Que foram para a UTI, só um que foi em caso moderado. No total analisado, nós temos 10.456 pessoas analisadas, né? Que foram acompanhadas e que estão em acompanhamento pela vigilância. Nos casos ativos, que é o que o pessoal sempre pergunta, todas as vezes que a gente solta o boletim, que a gente vê o São João disparado com 40 casos, o centro disparado também. Hoje nós trouxemos uma novidade para vocês, que é mostrar os bairros ativos. Então, hoje, o bairro que maior tem casos ativos é o bairro Amaralina, seguido do João Paulo II, e depois vem Lagoa Grande, São João e o São Gotardo com 2 casos. Depois vem Centro, Primavera 2, Nossa Senhora da Soledade, Recanto da Lagoa e Vila Maia. E os demais bairros significa que todos já tiveram a recuperação pelo Covid, graças a Deus. Pode passar, Cláudio, por favor? O de sexo. Vamos falar um pouquinho para vocês como é que tá esses indicadores desses 260 pacientes que nós temos no município, quantos que são masculinos e quantos que são femininos. Então, a gente observa que o maior número ainda está feminino, embora estão quase 50%. Está 52% feminino, 48% masculino. Isso mostra que a gente está muito equivalente. Se vocês observarem, sempre está mudando, fica 51, 52, está quase que homogêneo. O número de casos positivos, seguindo a faixa etária, que isso é importante para a gente ver. A gente repara que são a população que mais está trabalhando, que é a população que, se a gente faz um recorte grande, de 20 a 49 anos, que é a população que a gente chama de população economicamente ativa. Se a gente faz um recorte que a gente tem de 30 a 39, tem 72 pessoas, de 20 a 29, 59, e de 40 a 49, se a gente pega isso aí, a gente tem quase a maioria dos 260. Isso prova que são, né, as pessoas que estão trabalhando. Por que a gente tem um número menor de adolescentes? Justamente porque os adolescentes estão fora da escola. Se a gente talvez estivesse com a escola toda em funcionamento, esse número poderia estar sendo muito maior. E outra coisa que chama atenção no gráfico, não menos importante, mas a gente tem 4 ali menor de ano, é porque nós tivemos bebês. Nós tivemos bebês de 2 meses de idade, 4 meses, 9 meses e 6 meses. Mas, graças a Deus, todos os nossos bebês também se recuperaram 100%, tiveram casos leves e tiveram a recuperação. Ali a gente traz um outro indicador que não teve, que é a questão de idosos. A gente dividiu dessa vez idosos de 60 anos e idosos acima de 70. É um outro indicador que, se a gente for observar, ele é maior o número de idosos do que de pessoas de 50 a 59 anos quando somados, né? Isso é o quê? Eles saem menos, mas isso a gente está trazendo para dentro de casa quem tem um vírus. Então, é por isso que a gente tem que ter cada vez mais cuidados com os nossos idosos, né? Para que não aconteça os óbitos, porque eles saem menos, mas a pessoa com Covid entra, traz o Covid para casa e os idosos acabam pegando. Pode passar para o outro, por favor, Cláudio? O outro é por bairro, só para poder a gente fechar. Não, de números totais de bairros. Só para mostrar que a gente tem, que é o que a gente sempre solta no boletim, o número total de bairros, onde a gente vê o São João, que é bom mostrando. Tá aí? Que a gente observa que no número total de bairros positivos, nós temos o São João liderando com 50. Não tá, não. Não tá passando. Agora sim. Né? Das pessoas que testaram positiva, nós temos o bairro São João, é o que lidera, foram 50 pessoas. Mas se a gente faz uma avaliação com aquele outro gráfico que eu mostrei, significa que a gente está com 2 pessoas ativas. Então, quer dizer o quê? 48 pessoas no São João já estão recuperadas. Minto, 47. Por que, Laís, não 48? Porque a gente teve um óbito que foi no São João, tá? Aí, seguido ali, vem um centro. O centro, ele pega uma região muito grande, né? Que tem locais até do Santa Luzia, que é chamado de centro. Então, seguida é de centro, mas o centro a gente só está agora com um caso ativo. A Amaralina começou a crescer depois. E hoje é o que a gente tem mais ele crescendo, né? A Lagoa Grande também cresceu, junto com São Gotardo e o João Paulo. Foram os bairros que mais cresceram positivamente depois.
mas a gente percebe que a gente teve casos em quase todos os bairros do município, inclusive em algumas localidades de zona rural. Mas que, graças a Deus, na zona rural, que era a nossa preocupação, por até dificuldade de acesso, a gente teve muitos poucos casos e todos os casos recuperados. Bora passar para os casos ativos, só para que eles possam fazer uma avaliação do que a gente está falando aqui. Então, hoje nós temos, daqueles 260 casos lá, nós temos hoje 19 casos ativos, porque a gente teve um número grande de alta. E essa alta foi de quê? Essa alta foram de pacientes que estavam internados antes em UTIs, pacientes que estavam internados em Barreiras, estavam internados em Salvador, estavam internados no nosso hospital aqui, com casos moderados, e aí, graças a Deus, se recuperaram e a gente teve um número grande de altas hoje. Então, se a gente observa hoje por bairro, a gente tem 5 na Amaralina, 3 no João Paulo, seguido do São João com 2, Lagoa Grande com 2, Primavera 2 e São Gotardo com 2. Depois a gente vem Centro, Primavera 2, Nossa Senhora da Soledade, Recanto da Lagoa e Vila Maia, cada um com 1. Então, esses são os bairros que a gente tem uns casos positivos. Mas isso não quer dizer que a gente tem que relaxar as medidas nos demais bairros, porque o vírus, ele fica em toda parte. A gente precisa lembrar que nós estamos com infecção comunitária. Se a gente está com infecção comunitária, a gente não sabe mais aonde pegar esse vírus. A gente pode estar pegando nos mercados, a gente pode estar pegando na rua, na feira. Então, a gente precisa se atentar para todas as medidas de controle, mesmo com esse número que a gente observa agora, que houve uma redução de casos ativos, né? Em uma parte, a gente precisa comemorar. Eu acho que a gente tem que dar os parabéns muito grande, né? O secretário Marcelo, a Euris, que empenharam muito de estar colocando o nosso centro de Covid, que foi um dos primeiros da Bahia a ser implantado de casos leves, com médico para atender os casos leves, e isso é reflexo de tudo isso que a gente está avaliando hoje, que são as curas, né? E a gente implantou também o centro de Covid de casos moderados, e isso tem feito bem positivo. Bota para mim os... Hein? Eu queria mostrar os principais sintomas de Covid que estão tendo no nosso município, porque as pessoas precisam se atentar para se apresentar esses sinais e sintomas, procurar as unidades de saúde. Porque vocês se lembram, alguns meses atrás a gente falava, se tiver qualquer sintoma leve, fique em casa. Não era assim antes? Hoje a gente fala não. Se tiver qualquer sintoma, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa para que você possa ser notificado, para entrar logo com a medicação, para que a gente tenha um resultado mais favorável. Se porventura a pessoa apresentar uma falta de ar, uma febre muito alta, que ela procure a UPA, né? Vamos agora para os sintomas, para vocês atentarem quais são os sintomas que nós mais tivemos no nosso município. 46% foram pessoas que tiveram febre, tá? 46% foi febre, seguido de tosse com 44%, dor de cabeça com 39%, e a perda de paladar ficou pau a pau com a cefaleia, né? A perda de paladar foi uma coisa que surgiu, que veio descobrir 2 meses depois, quase 3 meses depois da pandemia, a perda de olfato e paladar. Então, no nosso município também se confirma isso, como um dos sintomas do Covid. Fraqueza, dor no corpo, justamente porque a tosse, a febre, ela dá essa fraqueza, esse cansaço, seguido de coriza, porque é uma gripe muito forte, né? Então, tem a coriza, tem a dor de garganta e pode ser seguido de uma dispneia, que é a falta de ar. A gente repara que nem todos os casos têm falta de ar, 16%. Então, é por isso que a gente não pode esperar até a falta de ar para procurar um médico. Então, a gente precisa procurar um médico com os sintomas até mais leves. Se teve febre, tosse, dor de cabeça, perda de paladar, dor no corpo, tem que procurar logo as unidades de saúde para que sejam notificados ou nos procurar na vigilância, né, através do telefone, onde a gente notifica e monitora todos os pacientes. A gente tem também os assintomáticos. O que são assintomáticos? Pessoas que não tiveram sintomas nenhum, mas tiveram contato com pessoas positivas e, ao serem testadas, elas também positivaram.
e náusea e dor torácica em menor quantidade. Essa dor torácica a gente atribui muito a tanta tosse. Tosse demais e acaba sentindo essa dor no peito, porque dor no peito a gente precisa pensar em outras coisas também, tá certo? Coloca o outro para a gente mostrar os exames que a gente tem feito no município, como é que está a nossa testagem. Lembrando que nós temos os testes, né? Para cada teste tem uma data de se fazer. Então, assim, no nosso município, dos 260 testes positivos, que a gente fez muito mais testes, 197 foram para o teste rápido, 42 foram para o PCR. PCR é aquele do nariz, que é o chamado SUAB. É aquela coleta do nariz e da garganta. E o sorológico que hoje a gente tem. Nós não temos o sorológico na rede pública, mas nós temos uma parceria com os laboratórios que todos eles, quando eles fazem os testes, eles notificam e encaminham para a vigilância. Então, nós temos também pacientes positivos também pelos laboratórios privados. Então, 21. Então, assim, a gente precisa atentar, uma coisa que a gente chama bastante atenção, é que, assim, ao iniciar os sintomas, tem que procurar a unidade, ou a vigilância, ou a UPA em casos um pouco mais complexos. E a gente precisa ter um pouquinho de paciência por causa da testagem. Existe o teste, que é o teste PCR. Esse teste, ele é feito no início dos sintomas, mas é o início depois de 3 dias, né? De 3 dias de sintomas, a partir do 3º até o 10º. O teste rápido, ele só pode ser feito depois do 8º dia. Não adianta a gente tentar aumentar os dados, aumentar os sintomas para poder aumentar o dia, porque a gente vai testar e vai dar negativo, aí a gente tem que fazer um novo teste para que se confirme. Então, é onde a gente pede a população tenha paciência, por isso que a gente já entra com a medicação antes, né? Antes mesmo de confirmar, quando tem a suspeita, a gente já entra com a medicação para que a gente possa diminuir as complicações. E isso tem provado efeito. Tanto é que a gente está tendo um número alto de recuperados no município. E aí a gente vem com outra planilha que é bem interessante, que é a questão de mostrar para vocês quantos pacientes nossos, desses 260, eles foram para UTI, tiveram internações moderadas, né? E tiveram casos leves. Eu vou deixar um pouquinho para o nosso secretário, Marcelo, falar um pouquinho sobre a parte, né, das UTIs, dos leitos moderados. Boa noite a todos, Euris, Laís. Bem, nós temos hoje uma ala do hospital que foi isolada, né? E nós temos plantonistas 24 horas. Desses pacientes que precisaram ser transferidos, foram 9, né? Desses 9 que foram para a UTI, que eles ficaram aqui, um período aqui, ou no suporte ventilatório aqui, até a questão da regulação da vaga do leito de UTI, a nossa equipe ficou aqui com esse paciente. Então, foi transferido 9. Desses 9, 7 já receberam alta da UTI, já estão aqui na nossa cidade. E, infelizmente, 2 vieram a óbito. Mas pacientes já tinham uma certa comorbidade, como Laís falou, paciente acima de 80 anos de idade. Infelizmente, nós tivemos um paciente só que não teve condição de ser transferido e acabou vindo a óbito aqui na nossa cidade, mas era um paciente também acima de 80 anos. Nós chegamos a ter internado aqui no hospital, na área Covid, 10 pacientes. Então, esses pacientes foram acompanhados por nossa equipe, tendo todo o tratamento. E hoje desses pacientes, nós só encontramos um hoje ativo lá no hospital, os outros receberam alta, né? E logo esse paciente, com certeza, vai receber alta. Lembrando que, desses pacientes aí, tem paciente que não é de Montes da Lapa, tem paciente de cidades vizinhas que teve internado aqui no nosso centro Covid, confirmando Lapa como referência aqui na região. Então, nós tivemos 241, desses 241, 223 tiveram alta, e hoje nós temos 19 ativos, tem 18 e 1 que está internado. Isso demonstra que, se a gente fizer um trabalho logo no início, logo na base, a gente vai ter um resultado positivo. Então, como foi falado, se sentir qualquer coisa, procura as unidades básicas de saúde. Se for mais grave, procura a UPA. Esse paciente ele será notificado e é encaminhado para fazer a testagem. Nós temos o centro Covid, onde é feito esse processo de coleta, quando é uma coisa programada, quando é uns casos moderados. Quando é um caso mais grave, é feito imediatamente na UPA. Então, vai depender do caso da gravidade, vai ter uma conduta médica
específica. Tem mais, Laís? Não, meta específica. Aí nós vamos também falar um pouquinho da questão, porque assim, é importante, nós somos da saúde, precisamos saber quantos profissionais nossos testaram positivo, né? Então, bota aquele gráfico que mostra de profissionais, depois a gente vai botar o mais esperado da noite, Que é o que eu vou que comentar. é o que Euris vai comentar. A gente deixou por último, Se que nós- é o que é de melhor, né? Se nós formos analisarmos, pela quantidade de profissionais que nós temos hoje, que é quase 1.000 profissionais de saúde, isso é relativamente baixo, essa porcentagem de profissionais que se contaminaram, né? Da rede pública, apenas 19, e da rede particular, 5. Então, tendo um total de 24 pessoas. As categorias são, né? Nós tivemos 4 médicos, um enfermeiro, 5 técnicos de enfermagem, 2 dentistas, auxiliares de saúde bucal, um AX, uma CE, uma recepcionista, um nutricionista, um fisioterapeuta, um da limpeza, né? E isso mostra que nós, a capacitação que nós demos para os nossos profissionais, né? Então isso aí mostra com o comprometimento, os nossos profissionais, todo mundo tendo aquele cuidado específico, porque para a gente neutralizar. Um outro aspecto positivo que nós estamos fazendo agora, para neutralizar a doença, com a parceria dos nossos agentes comunitários de saúde, é a atividade que nós vamos fazer por bairros, né? Vamos fazer a busca ativa por bairros. Aqueles pacientes que têm síndrome gripal serão notificados e encaminhados, sendo acompanhados pelo médico, estratégia de saúde da família, para a gente fazer com que, neutralizar, para que cada vez mais a gente iniba esse grupo, que teste, quanto mais testagem, melhor, para identificar aquelas pessoas que de fato estão contaminadas, para não chegar naqueles grupos de risco, para não chegar na gestante, para não chegar no idoso. Então, esse trabalho de base que a gente tem feito e tentado todo o suporte aqui do gestor municipal, do nosso prefeito, é para que essa doença não prolifere e principalmente não chegue nessas categorias, que a gente vê que são as categorias mais sensíveis e que pode levar ao óbito. Por mais que a gente tenha investido na infraestrutura, mas a gente pede a colaboração da população nesse aspecto. Agora vamos só colocar o gráfico, que esse eu vou deixar para Euris. É o último gráfico. Eu queria expor para a população que a nossa estratégia da nossa gestão para poder conter a proliferação da infecção em Bom Jesus da Lapa e da contaminação foi em 3 escalas. O isolamento social, através dos decretos, fazendo, consequentemente, polindo a liberdade das pessoas. Infelizmente, uma medida que eu, como prefeito, não gosto de fazer, mas é necessária, o isolamento social, e vou provar agora no gráfico que o isolamento social realmente funciona. O uso de máscara nos ajudou muito. Olha, nós temos o menor caso de muitos tempos, nós sempre ficávamos com 70, 80 ativos. Nós estamos com 19 ativos. Mostra que a nossa estratégia funcionou. Nossa estratégia é a barreira sanitária, a obrigatoriedade da máscara em todos os municípios. Hoje, o município da região que mais tem uso público de máscara é Bom Jesus da Lapa, e o isolamento social através dos decretos. Eu queria que mostrasse aí a tabela. Essa tabela ela mostra a evolução da contaminação em Lapa. Depois, nós já chegamos a ter aqui, no pico, 30, 31 casos por semana. Pico maior, quando chegou a 30, 31. Quando chegou a 31, nós endurecemos com o primeiro decreto. O primeiro decreto, que foi o toque de recolher, aonde as pessoas, a partir de 9 horas da noite, eram proibidas de circular no município. Então, apenas com esse decreto, nós caímos de 31 para 21 por semana. As 2 semanas que nós ficamos com esse decreto, veio para 21. Depois, nós sentimos necessidade de um decreto mais rigoroso, porque nós observávamos que os bares e os finais de semana, ponte e os pontos públicos e os bares era a maior zona de contaminação da doença. E fizemos um decreto mais rigoroso. Pegamos o decreto de 9 e botamos para 7, o toque de recolher, e sábado e domingo a partir das 14 horas. Com isso, consequentemente, nós caímos para 9. Nós já temos 2 semanas assim e caímos para 9 por semana. Para vocês verem, tem muita gente que critica os decretos, critica as medidas, mas elas
funcionário. Eu estou aí provando no gráfico, nos números. Né? Contra número não tem argumento. Né? Nós tínhamos 31 casos de contaminação, quando a gente bota o rigor e bota o decreto, ele cai para 21, quando bota o decreto mais rigoroso ainda, cai para 9. Então, prova que o decreto realmente, as medidas são duras, são passíveis de crítica, as pessoas criticam, porque, é claro, todo mundo quer estar na ponte, comendo água, todo mundo quer estar nos bares, se divertindo, mas nós estamos numa pandemia, tivemos 3 mortes em Bom Jesus da Lapa. Barreiras está com quase 4.000 casos, com mais de 80 mortos. Nós não podemos deixar a nossa cidade chegar a essa situação, até porque nós somos uma cidade turística e temos um nome a zelar. Se a cidade tem muita contaminação, fica uma cidade apropriada para o seu retorno contínuo, com mais facilidade. Então, é bom para a cidade continuar com essa leva de queda, e por esse motivo que eu fiz a live aqui hoje, para justificar a nossa decisão. As pessoas estão todas esperando, muitas pensando que o decreto vai endurecer mais ainda. Eu confesso que antes dos números, eu estava pensando até em fazer lockdown em Bom Jesus da Lapa, mas os números, eu estava esperando os números hoje, pedi à secretaria que só iríamos tomar qualquer medida depois dos números. Os números mostraram uma queda de 31 para 9 casos por semana. Nós nunca tivemos, em 2 meses, um número tão positivo como esse. E por ser positivo, eu não vou abrir tudo de novo e parecer que a Lapa é a casa da mãe Joana. Tanto que eu soube que houve um desrespeito na Barrinha, na semana passada, na Barrinha não, na Coroa, e eu estou botando a polícia no sábado e domingo na Coroa. Não tem ninguém tomando banho em Coroa, não está liberado Coroa para tomar banho. Vou botar a polícia lá, como vou manter a polícia na ponte, e vou garantir o isolamento social para que a gente continue nessa casa de 9 e cair mais ainda. Ela caindo de 9 a 5 por semana, aí sim a gente pensa em automaticamente liberando a cidade aos poucos. Então, amanhã, hoje, à noite, o decreto está em vigor, amanhã o decreto perde a força, mas eu queria comunicar à população que eu vou pegar o mesmo decreto, com as mesmas medidas, e vou revogar ele, renovar ele para mais 8 dias. Depois de 8 dias, vou começar a abrir a discussão com o CDL, com os segmentos sociais, para a gente fazer uma retomada, mas uma retomada com responsabilidade, para a gente não voltar de novo, voltar tudo e a gente voltar a ter 31 casos por semana novamente em Bom Jesus da Lapa, que aí vai explodir de casos no município. Imagina, o que nós fizemos funcionou. Por mais que as pessoas criticaram, zombaram, caiu para 9 casos por semana, secretário e doutora Laís. Então, funcionou as medidas que foram tomadas por decreto. Então, esse decreto vai ser renovado para mais 8 dias, vai ficar do mesmo jeito, toque de recolher a partir de 7 horas da noite, uso obrigatório de máscara, a barreira sanitária ativa, os comércios que deixarem qualquer pessoa entrar no seu comércio sem usar máscara serão multados, como muitos já foram multados, e no sábado e no domingo o toque de recolher continuará às 14 horas. Vamos revogar isso por mais 8 dias, vou abrir a discussão nesses 8 dias com os setores da sociedade, com as igrejas evangélicas, Igreja Católica, com o CDL, para a gente construir um novo decreto, paulatinamente, voltando à normalidade do município, mas dentro de um controle social e com dados e com acompanhamento de dados. Tudo que nós fizemos aqui, eu esperei os dados. A doutora Laís é responsável pelos dados, com a equipe de Marcélio, que eu queria aqui muito parabenizar a Secretaria de Saúde de Bom Jesus da Lapa. Nós tivemos muitas pessoas recuperadas, a maioria delas foram no nosso Hospital Carmela Dutra. Nós isolamos uma área do hospital só para a Covid, temos 14 respiradores para atender a população de Bom Jesus da Lapa, muitos não precisaram sair, apenas os que precisaram de UTI. Nós estamos com as nossas 30 UTIs praticamente prontas para serem inauguradas, estamos aguardando apenas a Coelba garantir a eletrificação. Assim que a Coelba garantir a eletrificação, o governador já se posicionou, vindo para lá para inaugurar. Já chegou equipamento, já chegou várias carretas de equipamento, o que vai dar mais conforto ainda para
para a população de Bom Jesus da Lapa, porque não vai precisar ninguém mais sair de Lapa para UTI. As UTIs serão aqui próprias no município, não só para coronavírus, mas para outras ações que tem no município. Nós perdemos muita criança recém-nascida por causa de leito infantil. Vai ter, doutora, 10 leitos infantil em Bom Jesus da Lapa. A senhora que é da área da saúde, foi secretária, sabe quantas vidas nós já perdemos em Bom Jesus da Lapa. Eu já tive pais e dizer assim, prefeito, salva meu filho. Eu dizia, meu Deus, como é que eu vou salvar se nós não temos a UTI neonatal aqui? Muitos nós conseguimos, com a ajuda de UTI aérea, tiramos, mas não tivemos para todos. E com essas UTIs vai ser um grande avanço para o hospital e para a saúde de Bom Jesus da Lapa. Então, eu queria aqui agradecer a equipe de saúde, agradecer todos os profissionais de saúde que estão trabalhando, se dedicando, se comprometendo, correndo o risco da sua própria saúde e da sua própria família. Nós mantemos ainda um hotel para os funcionários. A prefeitura continua pagando o hotel com alimentação para que os funcionários não possam ir para casa para não correr risco dos seus familiares. Então, eu fico muito feliz. Quero agradecer aqui a Polícia Militar de Bom Jesus da Lapa, tem feito um grande trabalho. Todo esse sucesso dessa queda para 9 casos por semana e de 19 casos ativos, botando Bom Jesus da Lapa dentro de uma regularidade sanitária e não mais da zona de risco. Nós estávamos considerados zona de risco, com 31 casos de semana. Estava alarmante, acendeu a luz vermelha. Então, nós tínhamos que fazer a luz vermelha apagar. Nós estamos com a luz verde, nós não podemos voltar para o vermelho. Inclusive, viu, Euris, o secretário, o gabinete do secretário ligava para a gente todos os dias. Preocupado. O caso está subindo, está subindo. Eu falei, calma, depois agora do decreto. Aí, tanto que eu tive que conversar com o gabinete. Repare que agora começaram a diminuir. Aí, eles parabenizaram o município, que depois do decreto, realmente, porque eles acompanham o sistema todos os dias, né? A gente alimenta o E sistema. puxa a orelha da gente, né? Todos o pessoal os dias puxa. eu recebo ligação do gabinete e agora parabenizando, né? Porque Eu houve queria essa aqui queda só também. parabenizar a doutora senhora, parabenizar o secretário Marcelo, toda a equipe de saúde, da Secretaria de Saúde, todos os profissionais do hospital, da UPA, do SAMU, dos programas de saúde da família, parabenizar os comerciantes que têm colaborado. Quando o comerciante exige que só entra no seu comércio com máscara, já está contribuindo e ajudando. Agradecer o pessoal da Guarda Municipal, da Barreira Sanitária, agradecer a todos que estão fazendo esses números diminuir no município. Eu queria pedir a compreensão de você que está em casa, você cidadão, você cidadã. Sei que não é bom, né? Toque de recolher 7 horas, final de semana toque de recolher. Final de semana agora eu vou botar a polícia também lá na Coroa, porque eu soube que no final de semana o pessoal estava lá tomando banho, mas tudo isso é necessário. Está aí o resultado, de 31 casos para 9 casos por semana. De 260 casos, apenas 19 ativos. É o menor número desse, proporcional ao contaminado de ativos registrado no município. Então, eu venho aqui agradecer a todos, pedir a contribuição da população. O isolamento social, vocês viram aí nos números que realmente funciona. Portanto, fique em casa, nos ajude, só sai por necessário. Vamos vencer essa crise de forma conjunta. Quero aqui, a senhora também ter mais... Eu queria só assim, que aí falou todos os profissionais, mas eu não posso deixar de agradecer a equipe mesmo da vigilância toda, que não está medindo esforços. A gente não tem sábado, a gente não tem domingo, Euris. A equipe do LACEN, que está ali dispostos a estar coletando, né, para poder estar desempenhando mesmo esse papel. Ninguém na saúde, todos os profissionais. E a senhora vê também, doutora, ninguém está medindo que esforços para o trabalho de o todos nosso os investimento, dias. e a gente não quer esconder nada do povo, vocês verem que Bom Jesus da Lapa, na Bahia, proporcional para o número de habitantes, é o município que mais testou. Nós já testamos mais de 10 mil pessoas testadas no município. Então, isso prova o nosso compromisso, a nossa seriedade, Com certeza. não esconder nada de ninguém. Se tiver a contaminação, tem que dizer que tem, acabou. E a gente, Tem que botar assim, debaixo do com tapete, certeza, né? E é uma coisa que a gente agradece quando a gente fala com o Marcelo para comprar, você também não mede esforços para comprar a teste, porque vocês reconhecem que quanto mais Mais a gente de testa, 10 mil testes Exatamente. realizados. Nenhum município e fez isso tanto é reflexo, teste. Euris, Nenhum. porque assim, a gente tem a certeza de que a gente está testando e que nossos números são verídicos. Não tem por que a gente estar escondendo dados, então Com a gente está certeza. tendo cura mesmo, tivemos casos, estamos tendo.
E a gente pede à população que, assim, não é porque agora diminuiu que a gente tem que, como o Euros colocou, né, agora afrouxar. Não, agora é hora da gente manter, unir, para que a gente vença, para que a gente consiga reabrir tudo com a Sem forma mais risco, segura, né? sem risco. Sem Agora, risco lembrando pra que a população. máscara, essas medidas protetivas, ela vai fazer parte da nossa vida até ter a vacina, né? Então, a gente Interessante, precisa se adaptar a falando do isso. indicador da testagem, como um indicador que tem como parâmetro, há 2 semanas atrás mesmo, a gente chegou a ter na UPA por dia 6, 7 pessoas com suspeita, com caso, com falta de ar intenso, constante, né? Então, assim, o que leva, e já essa semana, reflexo do decreto, praticamente você não teve gente chegando com falta de ar, com coisa grave, entendeu? Então, assim, realmente os dados nos mostra isso daí, e tem como a gente fazer essas intervenções e tomar as medidas coercitivas e que vai melhorar a vida do cidadão. Então, eu queria aqui, para finalizar essa live, agradecer o secretário Marcélio, agradecer a doutora Laís, agradecer todos da equipe de saúde, agradecer a Polícia Militar de Bom Jesus da Lapa, tanto o subcomandante como o comandante da 38ª Companhia de Polícia Militar, todos os policiais militares, a Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária, todos os profissionais que estão envolvidos nessa batalha. Tenho certeza que, com fé no Bom Jesus da Lapa, nós venceremos essa crise. Boa noite a todos, que Jesus ilumine Bom Jesus da Lapa hoje e sempre.